Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, poderemos avançar um pouco mais no nosso conhecimento e elevar as nossas vibrações para junto de Deus. E para começarmos, vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 140, oração para manifestar o valor da individualidade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você o tenha em casa ou aqui os que estão presentes e quiserem acompanhar a leitura da oração, fiquem à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir uma posição confortável ou a posição de oração e concentrar bastante nas palavras da oração que faremos agora. Vamos lá? Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é Espírito Criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitamente diversas formas boas, belas e harmônicas construídas pelo pensamento de Deus é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso é que ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo não corresponde à vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo significa não progredir. Não progredir significa repetir todos os dias a mesma coisa. Pelo fato de surgir todos os dias uma coisa nova, diferente da do dia anterior, é que existe o progresso. Não se deve reter o progresso. Podemos sempre introduzir inovações. Cada ser que ocupa um lugar no espaço difere dos outros na forma. Neste mundo, não existem duas flores idênticas. Até as flores de uma mesma planta diferem entre si. O mesmo acontece com o ser humano. A feição e a compleição física de cada ser humano são diferentes das de outros. Do mesmo modo, difere também a sua individualidade. Assim sendo, não devo impor a minha individualidade aos outros. A minha individualidade não é superior à dos outros. Também a individualidade dos outros não é superior à minha. Comparar as individualidades é o mesmo que comparar a flor da cerejeira com a da glicínia, para ver qual das duas é mais bonita. Segundo o gosto de cada pessoa, haverá preferência por uma dessas flores, mas cada qual possui beleza individual característica, que não pode ser julgada melhor ou pior, superior ou inferior. Por essa razão, respeito e reverencio a individualidade de cada pessoa e não tento violar nem distorcer essa individualidade. Todos os homens são filhos de Deus e livres. Quando conseguirem libertar completamente a sua individualidade, conseguirão manifestar a sua forma perfeita, genuína, concebida por Deus. Quando os homens voltam à forma perfeita concebida por Deus, é impossível que se choquem uns com os outros em suas atividades. Para que as atividades não se choquem entre si, é preciso não considerar o próximo como inimigo. É preciso se reverenciar mutuamente, reconhecendo que existe no âmago das atividades do próximo um trabalho perfeito da imagem verdadeira de um irmão. Doravante, por conhecer essa verdade, jamais tentarei impor aos outros a minha individualidade. Reverencio a imagem verdadeira e individualizada que existe no âmago de tudo e de todos, e oro para que essa imagem verdadeira se manifeste também no mundo fenomênico. Estando harmonizado com todas as pessoas, coisas e fatos, jamais sou vítima de conflitos ou choques. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que faz reconhecer a grandiosidade da individualidade que existe dentro de mim e também a grandiosidade da individualidade que existe em cada pessoa, para que juntos possamos, trabalhando em harmonia, manifestar cada vez mais o reino de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês em mais uma palestra para juntos estudarmos e elevarmos os nossos pensamentos
por meio dessa filosofia maravilhosa que é a filosofia da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre têm visitado os canais do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan quanto da Seichonoye do Brasil, e lá deixa uma mensagem, deixa uma curtida, uma compartilhada. Isso é muito importante, agradeço imensamente esse carinho. E eu repito isso bastante, porque quanto mais a gente assiste o vídeo, compartilha o vídeo, curte o vídeo, mais importância ele ganha dentro do próprio canal do YouTube, e o YouTube passa a divulgá-lo também para os mais variados públicos. E isso é muito importante. Então não esqueça de entrar, deixar o seu joinha, sua curtida, compartilha, manda essa palestra para alguém que você acredita que vai gostar muito de ouvir ou que está precisando. Vamos lá, gente, divulgar boas palavras. Precisamos difundir sempre boas palavras. Então eu quero deixar aqui meu carinho, meu abraço, enviando boas vibrações para você, para sua família, para todo mundo que está sempre compartilhando, que está sempre assistindo esse conteúdo maravilhoso. Agradecer a vocês que estão aqui presentes, meu muitíssimo obrigado. Estamos aqui na Regional DF Brasília, diretamente da capital do país, divulgando a Seichonoye tanto para o Brasil como para o mundo. Temos pessoas que acompanham no Japão, Canadá, Estados Unidos, América Central, na América do Sul, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela. Nós temos vários locais, né? Aqui na América do Sul, temos também na África, temos também na Europa, que estão nos acompanhando, Inglaterra. Então, um abraço muito grande para todo mundo, Portugal, Espanha. Se eu esqueci de alguém, não se preocupe, a gente está todo mundo abraçado aí. Sintam-se extremamente reconhecidos e agradecidos pela parceria, por estarem nos acompanhando. Inclusive, teve uma vez que a gente teve o registro de uma pessoa que estava assistindo a gente no Líbano. Então, olha que legal. Então, a gente vai sendo difundido para todos os locais do mundo, e isso é muito importante, porque essa palavra pode fazer a diferença e muito na vida das pessoas que a recebem e com a mente receptiva abraçam e cultivam essa boa semente do crescimento espiritual. Então, meu muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado mesmo de coração. E hoje nós vamos trabalhar um tema bem legal. Já começo trazendo a nossa bibliografia, que é o livro A Verdade, volume 3, em que pese seja principiante, né, o título do livro. Ele é bem profundo, o principiante aqui é um nível bem alto. O professor Masaharu Taniguchi botou esse título de principiante, mas eu quando fui ler eu falei, rapaz, que principiante bom isso aqui, porque ele já traz conceitos bem profundos. Então, um livro maravilhoso de se ler, muito gostoso. A coleção Verdade é uma das coleções principais da Seichonoye, juntamente com a coleção A Verdade da Vida, que é composta de 40 volumes, que são aqueles livrinhos amarelos. A coleção A Verdade era composta de 10 volumes, mais o volume suplementar, e tem capas maravilhosas, lindas, assim, que eu adoro. Então, esse é o volume 3, nós vamos trabalhar. E o ponto que nós vamos trabalhar é o capítulo 4, né? Que o capítulo 4 ele começa assim: primeiros passos para intensificar a convicção. Você fala, nossa, que legal, primeiro passo para eu fomentar, para eu incrementar a minha convicção. Primeiro capítulo, mente otimista e fisionomia alegre. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisionomia alegre, o tanto que ela é importante, a fisionomia alegre. E para nós falarmos, né, isso aqui está na página 55, viu gente? O capítulo 4, meu livro é segunda edição. Então nós vamos falar exatamente sobre mente otimista e fisionomia alegre. Aí, antes de nós começarmos, a gente precisa explicar algum ponto. Então, fisionomia alegre. A Seichonoye trabalha muito esse aspecto da fisionomia alegre. E por que nós trabalhamos muito a fisionomia alegre? Bom, precisamos compreender alguns aspectos para a gente entender o que é fisionomia alegre. É muito interessante que quando a gente, às vezes, não tem tempo para explicar e a gente fala rapidamente, a pessoa fala assim, mas para que eu vou ter fisionomia alegre? O que tem isso a ver? A cara é minha. Realmente, a cara é sua. Ela é toda sua, você pode fazer dela o que você quiser. Se você quiser andar feio, esculhambado, sem pentear o cabelo, não tem o menor problema. Ela é sua. O ponto é, ela é sua. Mas e os efeitos dela? São seus ou são de todos que estão ao redor? E esse é um ponto que a gente precisa compreender bastante. Por quê? Nós temos os efeitos externos e os efeitos internos.
E para que a gente compreenda isso, vamos lá. Para começar, na Seichonen nós aprendemos que tudo ao nosso redor é reflexo da nossa mente. O que isso significa? Que tudo ao redor é o reflexo da nossa mente. Que nós somos seres vibracionais dotados de capacidade de manifestação. O que isso quer dizer? Que aquilo que você vibra materializa-se. Seja em acontecimentos, seja em situações que possam parecer externas, mas tudo o que está ao nosso redor é o resultado daquilo que nós temos dentro de nós. Então, isso é um ponto muito importante para compreender, que nós vibramos. E o que é essa vibração que quando a gente fala vibramos? Hoje em dia as pessoas utilizam muito assim, você precisa vibrar. Mas o que é vibrar? O que é vibrar? Quando a gente pega um sino e ele está parado, ele não está vibrando. Quando a gente toca, ele passa a vibrar. Ele começa a tremer na sua mão, porque você tem uma bolinha dentro do sino, ela entra em choque com a lateral, aquele choque causa vibração e a energia daquele choque é dispersada, seja na vibração do sino, seja no som que é emitido. Então é dispersada essa energia em forma da manifestação fenomênica. Então nós vibramos também a nossa energia, só que ela é vibrada de uma maneira mais sutil. Essa sutileza da vibração nós chamamos de pensamento. Então vamos lá, para a gente conseguir entender bem. Vamos lá. O ser humano aqui, desenho absolutamente perfeito. Então um desenho aqui, vocês têm aqui do ser humano, que é algo muito... Eu desenvolvo esse desenho desde os 4 anos de idade, nunca evoluiu. Então vamos lá, esse aqui é o ser humano. Então o que acontece? Ele vibra. Ele vibra por meio dos pensamentos. Quando a gente fala em pensamentos, quando a gente fala nisso daqui, é comum nós associarmos pensamentos a somente aquilo que passa na nossa cabeça e não verbalizamos. Não é normal? Você está assim parado, assim olhando para o teto, alguém para e pensa, o que você está pensando? Aí você vira e fala assim, não posso contar os meus pensamentos, senão perco a primariedade, por exemplo. Então o que acontece? É comum a gente associar somente as ideias que estão dentro da nossa cabecinha como pensamento. Mas a Seichonen ensina que não, esse é apenas um dos pensamentos. Nós temos mais pensamentos, que nesse caso a gente pode substituir pela palavra que a Seichonen utiliza como palavra. Então, para deixar aqui mais técnicozinho para poder fazer uma divisão, vamos botar, o ser humano vibra por meio da palavra. E uma das formas da palavra é o pensamento. Pronto, assim fica mais correto, fica mais fácil eu separar. Então o ser humano ele vibra por meio da palavra. Uma das palavras é o pensamento. Vamos lá. Na palavra ocorre o mesmo problema. Acontece a mesma situação. Quando a gente fala palavra, o que vem na nossa mente? Somente aquilo que nós verbalizamos. Somente aquilo que nós falamos. Mas aprendemos a Seichonen que não. A palavra ela engloba tudo. Os pensamentos, o que é falado. Então a palavra são os pensamentos, a fala, o que é escrito é também palavra, e também o que é expressado. E expressado por meio do que, gente? Do corpo, em especial do nosso rosto. Então, tudo isso daqui, gente, é palavra. E palavra é vibração. Palavra é vibração. Então eu posso falar que pensamento é vibração? Sim. Eu posso falar que fala é vibração? Sim. Escrito, escrever é vibração? Expressão é vibração? Então olha que interessante. Quando o professor Masaharu Taniguchi ele fala assim, precisamos vibrar, precisamos usar o poder da palavra, qual o poder da palavra ele está falando? Disso tudo.
Isso tudo é poder da palavra. Então a Seichonoye tem como um dos seus fundamentos o uso controlado do poder da palavra. Quando a gente pega as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, lá vem que nós devemos sempre falar ou sempre estar positivamente, nunca falar negativamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui, o poder da palavra, tem que ser feito de forma positiva. A gente aprende dentro da Seichonoye que a gente precisa ter o uso controlado do poder da palavra. Quando a gente escuta uso controlado do poder da palavra, né, a gente fala assim, nossa, que coisa chique, né? Tudo isso aqui, gente, ó, é pensamento. Então, quando a Seichonoye fala que a gente tem que ter controle até para explicar para o pessoal de casa, começou a chover, gente. Aí eu tive que pegar um microfone aqui para o público poder ouvir, que eu estava falando só com o microfone de lapela. Então, por isso que vai aparecer um microfone de repente na gravação, mas é que aqui está chovendo bastante agora, então a gente pegou o microfone para o pessoal poder ouvir. Então, bem, o que eu falava? Que a palavra, ela tem força. Então, a Seichonoye nos ensina a ter controle do poder da palavra. Quando fala controle do poder da palavra, muitas vezes a gente tem uma visão restritiva. Eu só não posso falar feio, mas eu posso pensar feio, eu posso escrever feio e eu posso me expressar de forma feia. E expressão aqui, gente, eu vou explicar mais, até porque o nosso tema da palestra é fisionomia alegre. Então, o que acontece? A gente acha que a gente pode ter descontrole das demais vertentes ou das demais facetas vibracionais que chamamos de palavra, quando na verdade não. Precisamos ter o controle ou usar positivamente essa vibração em todos os seus aspectos. Então na Seichonoye nós começamos a trabalhar todos esses aspectos. Então nós fazemos meditação para conseguir elevar e melhorar o nosso uso do pensamento. Nós fazemos práticas recitativas para estarmos também treinando o uso da fala. Nós lemos e escrevemos para que a gente possa estar exatamente cuidando dessa área, porque olha só, quando você está falando ou quando você está escrevendo, você está coordenando o seu pensamento. Quando você está lendo, também. Então, tem gente que tem um hábito de ficar reclamando mentalmente, fica, ai meu Deus, e reclama. Como é que a gente faz para segurar o reclamódromo mental? Bota para ler um livro, porque quando a pessoa começa a ler o livro, ela presta atenção no que está lendo e o pensamento dela sai da reclamação e vai para o objeto daquele livro. Por isso que a gente fala que a leitura dos livros da Seichonoye também são oração. O que é uma oração, gente? Olha que interessante, quando a gente começa a compreender. Oração não é súplica. As pessoas acham que oração é suplicar a Deus ou a algum santo. Oração não é isso. Oração é expressão da vida. Então a oração correta é a oração em que você vibra da forma correta. Por isso que a oração, ela abarca isso daqui, e quando nós as utilizamos, ou utilizamos as orações de forma correta, o efeito produzido é muito melhor. Então nós aprendemos na Seichonoye a fazer a oração de forma correta, a vibrar a vida de forma correta, para que todo o poder da palavra ele seja utilizado ao nosso favor. Então estudamos todos os aspectos da religiosidade, da filosofia que possam nos dar um modo de viver feliz, exatamente para que a gente possa expressar a palavra da maneira mais sublime possível. Por isso que na Seichonoye a gente só usa boas palavras. O que a gente repete o tempo inteiro dentro da Seichonoye? Boas palavras. E tem duas que são muito famosas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por que a gente agradece? Por que a gente usa muitas palavras? Muito obrigado. Para expressarmos o poder da palavra de forma correta. E quando a gente vai aprofundando na nossa convicção, a gente entende o quanto que a vibração, ela se transforma pelo poder correto da palavra que nós estamos utilizando.
Então, olha que bacana isso daí. Aí o professor Masaru Taniguchi, ele traz. Lembrando, capítulo 4, página 55, primeiros passos para intensificar a convicção. Mente otimista e fisionomia alegre. O professor começa. Se você acredita que Deus o protege, viva com fisionomia mais alegre. Olha que interessante. Se você acredita que Deus o protege, viva com a fisionomia mais alegre. Estenda as sobrancelhas, amplie a testa, mostre uma fisionomia descontraída. Está com algum problema? Então é mais premente ainda que fique com a fisionomia descontraída e a mente otimista, em sintonia com Deus. Por pior que pareça ser a situação, desaparecerá se não se prender a ela, pois Deus jamais cria o mal. Eis a verdade, o mal não existe. Deus é onisciente e onipotente, é o bem infinito, é a misericórdia infinita, é a sabedoria infinita, é a força infinita, e não cria algo que seja mal, um acontecimento cruel, nem algo que prejudique as pessoas. Portanto, esses males que o prejudicam parecem existir, mas não existem. Tranquilize-se e mantenha o otimismo. Nossa, é tanta coisa maravilhosa que veio só nessas 20 linhas aqui que eu li, que é impressionante, gente. Olha só o que o professor fala. Vamos lá. Ele começa trabalhando exatamente o seguinte: se você acredita que Deus o protege, então tenha uma expressão alegre, tenha uma expressão otimista. Aí você olha e fala assim, mas o que tem a ver o meu rosto com a manifestação de Deus? Olha que interessante isso daqui, gente. Quando a gente entende que tudo nosso é expressão, é vibração, a gente começa a entender a importância do nosso rosto. A gente começa a entender a importância do nosso corpo. Porque as pessoas falam assim, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Ótimo, isso é a maior verdade. Ele é seu, você faz o que você quiser. Mas os efeitos do que você faz não lhe pertencem. Não lhe pertencem. Você pode andar com a cara fechada? Pode. Mas o efeito que você faz com a cara fechada está fora da sua capacidade de manipulação ou está fora da sua capacidade de domínio. Eu, quando levanto e estou com a cara emburrada, quem eu afeto? Todo mundo que me olhar. Todo mundo que me olhar. Então, ou seja, o meu rosto é meu, mas os efeitos não são meus. A mesma coisa, eu falo palavrão, eu falo coisa suja, eu falo o que eu quiser. Perfeito, você pode falar o que você quiser, mas os efeitos do que você fala não lhe pertencem. Eles vão causar consequências pelas quais você um dia responderá. E é isso que a gente precisa entender. Porque quando a gente fala é meu, beleza, é seu, só que os efeitos não lhe pertencem. E é aí que entra a parte da vibração. Qual é a mensagem que eu mando quando eu estou com a cara fechada? Qual é a mensagem que eu mando? Positiva ou negativa? Negativa. Mas eu quero ser ranzinza. Ótimo, pode ser. Mas a mensagem que você está mandando, ela é negativa. O que o universo vai te devolver? A mesma coisa. Quem já foi mal atendido numa loja? Levanta o braço. Quem não levantou o braço, está com dúvida ou nunca foi numa loja? Porque, gente, eu acho que todo mundo já foi mal atendido, gente. Você chegar num local, por exemplo, você chega, vai comprar, você parece que está incomodando. A pessoa vem, o que foi? Você, desculpa, eu entrei aqui, eu não queria te incomodar. Não é ruim ser mal atendido? Por quê? A gente pode partir do pensamento frio. Ninguém tem obrigação de vender para a gente. Ninguém tem obrigação de atender a gente direito. A pessoa ela faz o que ela quiser. Mas por que a gente sentiu ruim? Porque a vibração que nos foi enviada não foi uma vibração que conforta. É uma vibração que nos causa atrito. E tudo que causa atrito gasta energia, esquenta e você tem dissipação de calor e energia. Então, ou seja, o atrito ele tem a sua importância. Mas quando ele vem na hora inadequada, ele nos causa dor.
ele nos causa dor. Você chega todo feliz, você chega toda feliz, vai contar uma novidade para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu marido, para sua mulher, para o seu filho. Olha, qual a sensação que ele passa? De que, ela está cansada e por isso que ela não quer ouvir, ou ele está cansado, ele não está muito afim, ou ele tem verdadeiro desprezo pelo que eu estou fazendo? O segundo. Ou seja, a mensagem que passa não é uma mensagem agradável. Logo, começamos a perceber que nossas palavras, nossas expressões causam um efeito nas pessoas. E esses efeitos geram sentimentos. E esses sentimentos geram vibração. E essa vibração é que permeia a nossa, nos permeia, forma o nosso caráter. Por isso que as pessoas são ranzinhas, elas não percebem que elas são ranzinhas. Impregnou no caráter dela. Ela fica assim, ela reclama de tudo, e quando alguém chega do lado e reclama, ela reclama. Essa pessoa só reclama? Mas você também. Eu não reclamo de nada. Sou uma pessoa super otimista. Aí você olha e fala, cruz credo. Por isso que a gente tem que treinar. O melhor amigo do treino nosso, para saber como anda a nossa fisionomia, é a nossa família. Porque com a família a gente não consegue ter todas as rédeas mentais. Na rua a gente segura. Na igreja a gente chega sorrindo. Tudo bom? Em casa a gente não consegue sorrir todo o tempo. Então a gente acaba mostrando as facetas reais do que a nossa mente tem se acumulado. Então, para você manter um otimismo, você precisa fazer uma construção dentro de você. Não basta simplesmente falar assim, seja otimista, vai mudar você? Não vai. Você vai falar, eu sei, da mesma maneira que falam para a gente ser calmo. E a gente é calmo? A gente chega assim, super calmo. Aí você vai bater a vitamina, de manhã você já está pronto para o trabalho, a tampa sai, explode o que tem dentro do liquidificador e vem em cima de você. Aí você ri bastante, sujou toda a minha roupa, gente, não tem problema, basta trocar. É assim que a gente faz? Depois que você xingou todas as gerações que criaram o liquidificador e todo mundo que está em volta de você umas 15 vezes, aí você tem até vontade de rir. Mas antes não, antes você amaldiçoou até quem plantou a banana que estava dentro da vitamina. Por quê? Não é da nossa habitualidade a gente levar as coisas de bom humor. A gente sabe que tem que ficar calmo? Sabe. A gente consegue? Não. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma modificação interior. E isso é uma caminhada, uma construção que vai passo a passo. Então é muito interessante. A gente pega a pessoa quando entra na Seichonoye, é uma coisa. A pessoa quando sai praticante, ela sai completamente transformada. Eu era presidente dos jovens de uma associação local na Asa Norte. E uma vez chegou uma menina, uma amiga nossa, começou a frequentar, e 6 meses depois chegou a irmã dela. A irmã dela, quando entrou na associação pela primeira vez, ela entrou assim. Aí tudo que a gente falava, ela fechava a cara assim, sabe? De nenhum amigo. Aí a gente falava as coisas, contava até as piadas, ela parava. E olhava para todo mundo assim, né? E ela veio na primeira reunião. Bom, a impressão que eu tive é que ela detestou. Falei, ela detestou, provavelmente não voltará. Reunião seguinte, estava ela lá de novo. O preletor chegava, ela ficava olhando assim para o preletor, olhava de baixo a cima, e olhava para todo mundo. E todo mundo recebia bom dia ou boa noite nela. Boa noite. E todo mundo, muito obrigado, e ela... Desse jeito. Segunda reunião, mesma coisa. Chegou na terceira reunião, não me aguentei. Eu fui perguntar para ela, e aí, você está gostando? Ela, diferente. Muito diferente. Aí eu falei assim, aqui a gente é um pouco alegre, aqui a gente gosta de trabalhar, manifestando alegria, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, já é a terceira reunião que você está vindo, por que você está vindo? Ela falou, por causa da minha irmã. Aí eu perguntei, está obrigada? Ela, não. É porque minha irmã mudou, eu também quero saber o que aconteceu com ela para mudar, porque minha irmã antes só reclamava, agora ela passa o dia agradecendo e está sorrindo o tempo todo, eu quero saber o que é que vocês fazem. Falei, então seja bem-vindo, aqui a gente transforma, mas para isso eu preciso que você abra o seu coração. E ela começou a abrir o coração, começou a participar, começou a agradecer, começou a sorrir.
A transformação dela foi espetacular. 1 ano depois era outra pessoa, parecia que tinha nascido, sabe? Você falava assim, cara, era aquela pessoa que entrou ranzinza, reclamando que não via nada. Ela transformou. Por quê? Porque ela começou a fazer um trabalho profundo dentro dela. Começou a fazer um trabalho profundo de transformação da vida dela, para que ela pudesse usar corretamente o poder da palavra. Então, se vocês observarem, nas palestras a gente está constantemente falando sobre isso, não nesses termos, mas a gente está constantemente falando que nós temos que ter pensamentos, palavras, escrever, gente, expressar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais alegre. E aqui é um ponto muito interessante que a gente entende porque que tem horas que eu falo, tomem cuidado com o que vocês falam, tomem cuidado até com o que vocês cantam. Cuidado, tem letra de música, gente, que não é o mundo de Deus. É o contrário. Tem músicas que ficam exacerbando o sofrimento, gente, que associa amor a chifre. Não tem nada disso, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai cantando, aquilo vai gravando, gente. Vai gravando, vai se tornando a sua vibração, a palavra vai ficando forte. Tem uma música aí, por exemplo, que ela fala assim, serei um bom perdedor. Hoje é você, amanhã vai ser quem for. Então, ou seja, eu já estou prevendo a próxima derrota. Já fui largado de uma e já estou prevendo o próximo abandono. Você vai gravando isso dentro de você, não é contra nenhum... Isso você tem em todos os lugares, gente. Tem músicas lindíssimas, que são extremamente tristes. A letra é triste. Então, não é gênero musical. Eu estou falando de qualquer letra que você fica muito, sabe? Exacerbando aquelas coisas que são muito materiais. Você tem umas músicas aí de batida que ela só foca numa coisa, gente, é numa coisa. Ortopedista adora música, que só fica assim, senta, 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 senta. Não cresce, gente, você não trabalha nada dentro de você. O poder da palavra vai ficando nisso, senta, senta, você começa a ficar cansado, você só quer sentar, gente. Vai ficando cansado. Então o que acontece? Não é gênero, é o que trabalha na letra. Todos os ritmos musicais têm boas letras e letras não tão boas, gente. Todos os ritmos, todos os ritmos. Nós temos óperas, gente, são verdadeiras tragédias. A sorte é que, como normalmente a ópera, a gente não entende a língua que estão cantando, a gente também não entende o que o cantor está falando, fica mais fácil, a gente passa batido. Mas quando a gente vai estudar letras, nossa senhora, então a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui é importante, gente, porque isso aqui vai gerar a sua vibração. Vai gerar a sua vibração. E a sua vibração é que vai criar no mundo das formas. Então a palavra é ela que manifesta. A gente usa a palavra criar, mas é o criar com letra minúscula, não é o criar de Deus. O criar de Deus é diferente, mas isso é tema para uma outra palestra, para a gente aprofundar. Então observa só, a fisionomia alegre é uma vibração, é uma mensagem. Então você ter a fisionomia alegre é uma forma de vibrar, é uma oração. Então o professor Masaru Taniguchi fala, se você acredita que Deus te protege, vai sofrer por quê? Vai ficar com a cara fechada para quê? Qual o benefício que a sua cara fechada traz para a humanidade? Nenhum. Nenhum. Quando a gente é mal atendido na loja, qual a chance da gente voltar para a loja? Zero. Você toma raiva até da marca. O cara não tem nada a ver com isso. O cara produziu o produto lá, o produto é maravilhoso. Mas se você for mal atendido, você não volta mais naquela loja. Você não entra mais. Você toma uma verdadeira ojeriza. Por quê? Porque você se sentiu em desarmonia. E ninguém gosta de sentir assim. Então, nós precisamos compreender que nós também fazemos isso o tempo todo. Nós, com o nosso rosto, com a nossa afeição, a gente passa para os outros um recado, a gente passa uma mensagem, a gente passa uma vibração. E essa vibração, ela balança o universo, gente. Ela balança o universo. Então nós temos que treinar. Por que a gente treina sorrir? Porque, gente, pensa, Deus é absoluto, Deus agora, está feliz ou está triste? Feliz. Ora, se Deus está feliz, qual é a vibração para eu conseguir captar Deus? Felicidade ou tristeza? Pelas pessoas não saberem
como é Deus, ela fica acreditando que Deus gosta de tristeza. Vou chorar para Deus. Então eu vou chorar, vou fazer cara de bem triste. Tem gente que vai fazer oração, faz aquela cara de pedinte. Deus! Aí você começa a acreditar que Deus sente compaixão da sua dor. Não, quem sente compaixão da sua dor é o seu ego. Deus não sente compaixão. Deus não fez a dor. Quem sente a dor é a mente, gente. Nós sofremos pela mente, não pela vontade divina. É muito importante a gente compreender essa diferença. É muito importante. Minha filha de 9 aninhos, estava conversando com ela esses dias no carro, ela virou para mim e falou assim, papai, mas não faz sentido Deus querer que a gente sofra. Não é melhor Ele chamar a gente, conversar e falar que está tudo resolvido? Eu falei, filha, faz todo sentido o que você falou. Você com 9 anos, você já percebeu o sagrado. Não faz sentido. Eu quero que você sofra, você precisa aprender. Ok, o que adianta? Eu estou sofrendo e não estou entendendo bolhufa do que está acontecendo. Eu continuo, está pior, porque agora, além de não entender o que está acontecendo, eu estou sofrendo. Então, não é Deus que quer que você sofra. Nós sofremos porque a mente está tolhida. E mente tolhida é um conceito profundo da espiritualidade que precisa ser entendida. Deus não quer que você sofra. Deus não aplaude seu sofrimento. Deus não lhe manda dor. Deus não lhe manda desgraça. Deus não lhe manda doença. Se alguma dessas coisas está acontecendo em você, é porque a sua vibração está longe da vibração de Deus. Por isso você está manifestando o que é equivocado. Deus é o mais puro amor. Logo, Deus está aqui agora te abençoando. E Deus é o puro amor. Portanto, quem ama, manifesta amor. Manifesta Deus. Deus é a mais pura alegria. Por isso, quando você está alegre, você manifesta Deus. Deus é a mais pura harmonia. Quando você entra em harmonia, Deus se manifesta. Gente, isso é extremamente profundo. Isso é extremamente profundo e é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente compreende isso, a gente começa a entender o porquê que o sorriso e a fisionomia alegre tem de tão especial dentro da espiritualidade. A pessoa vem e fala assim, eu sou... Você pode reparar, gente, quanto mais elevado é o espírito, mais a pessoa é de riso fácil. Ela é agradável, gente. É agradável você sentar com uma pessoa que ela é alegre. Que você fala qualquer coisa, ela sorri, é agradável. Senta do lado de uma pessoa que você fala qualquer coisinha, ela fala, piada sem graça. Você é sem sal. Olha que delícia. Quantos minutos você fica do lado de uma pessoa dessa? Nenhum. Você já quer correr. Lá vem você, sem graça. Então, ou seja, você começa a observar que aquilo que lhe faz bem está diretamente associado à leveza, gente. A leveza. Você vai conversar com seu chefe, ou com a sua chefe. Você chega lá, ele ou ela te recebem com a cara fechada. Você tem coragem de pedir alguma coisa? Você pede desculpa, abri a porta errada, achei que era o banheiro. Porque você sabe que você não vai ser bem recebido. Qual é o chefe que melhor monta equipes de trabalho? Aquele que é leve ou aquele que é pesado? Olha só, olha que dica excelente para quem quer ser empreendedor, para quem quer montar equipe, para quem quer ser um bom chefe. É você entender que a sua expressão vai ser diretamente relacionada à capacidade que a sua equipe tem de entregar um bom resultado. Porque se você for leve, todo mundo trabalha com alegria. E trabalho com alegria é extremamente mais eficiente do que um trabalho sob pressão. Quantos chefes acham que tem que ter a cara fechada e não pode sorrir para mostrarem que são eficientes e competentes? E acaba pressionando. Tira do funcionário o resultado, não com alegria, mas com a alma dele. Qual é a chance dele te amar? Zero. Qual é a chance dele firmar na empresa? Zero. Primeira chance que tiver, ele pula fora. Ele pula fora. Então, olha que interessante. A gente começa a aprender isso. Então, quando você tem expressão mais tranquila, isso melhora. Olha que coisa interessante. Vou trazer para a minha experiência de juiz. Juiz, todo mundo toma um susto. Muitos não acreditam que eu sou juiz porque eu tenho uma cara sorridente. O pessoal fala, não é juiz não. Juiz não ri. Juiz é tudo sério.
chega lá, é todo mundo com cabelo branco, estressado, fala! Aí o que acontece? Quando eu vou conversar, quando eu vou perguntar para as testemunhas, a testemunha fica com medo. Porque a testemunha, ela entra, ela morre de medo. Está o juiz lá, vestido de Batman lá, e ele pergunta, o que aconteceu? Não sei. A pessoa fica tensa. Agora, quando você vai conversando com a pessoa, a capacidade dela falar e te dar os detalhes que precisa é muito maior. Logo, um juiz que tem uma expressão mais leve é um juiz que consegue fazer uma audiência de instrução com mais elementos. Mas, óbvio, gente, tudo com adequação. Eu não chego na audiência, está lá todo mundo sofrendo, todo mundo chorando e só eu rindo. Não é assim. Mas o que acontece? É uma expressão leve. Eu posso receber as pessoas com carinho. Porque as pessoas acham que assim, não, então eu tenho que ser alegre. Aí você entra no velório rindo. Gente, se você entrar no velório rindo e a pessoa lá morreu por um assassinato, vão achar que é você. Vão achar que foi você que matou. Então, assim, tudo tem que ter adequação. Fisionomia alegre não quer dizer que você vai andar com um sorriso de forma irracional, de forma sem um mínimo de adequação. É tudo adequado. Você pode chegar para um momento seríssimo, mas você chegar leve. Você chegar tranquilo. Você sem estar tenso. Isso, gente, é expressão. Isso é expressão. Então, quando a gente vai aprendendo a utilizar o poder da palavra também na nossa expressão, a gente vai mudando, a gente vai transformando o nosso destino. E como é que você faz isso? Começando a acreditar que Deus te protege. Começando a acreditar que Deus te protege. A casa está caindo, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos sorrir, está tudo ótimo. Vai dar tudo certo, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Eu lembro de uma vez, isso marcou profundamente para mim. A gente para no semáforo e sempre vem pessoas que pedem para a gente. Vem com a placa, com dizeres, vem pedir alguma coisa, vem vender alguma coisa. E eu trabalhava na época como servidor no Supremo Tribunal Federal. E quando eu estava passando ali no eixo monumental, rumo ao Supremo ali, ao lado do Congresso Nacional, tinha um senhor que ele tinha um problema na perna, ele andava mancando e ele ia vendendo bala. E o primeiro dia que ele parou para vender bala, eu estava com a cabeça assim, muito cheio de problemas, cheio de coisas. Era uma época muito difícil da minha vida, que eu ainda não estava manifestando, eu estava na caminhada inicial para começar a praticar Seichonoye. Então eu andava o tempo inteiro carrancudo, eu andava o tempo inteiro assim, sabe, de cara fechada. Eu estava com muitos problemas na minha vida. E ele bateu na janela, eu abri a janela, e eu falei, o que foi? Eu falei assim, grosso com ele, o que foi? Aí ele, só passando aqui para abençoar o seu dia. Aí eu, tá, beleza. Aí ele, quer uma balinha? Eu, não. Ele, não tem problema, eu vou te dar só para alegrar o seu dia. E jogou um monte de bala dentro do meu carro. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele, não precisa pagar, você está precisando adocicar a tua vida. Fechei a janela, fui embora olhando a bala. E eu, pior que a bala é boa, cara. Falei, essa bala é legal, velho. O cara me deu a bala e não cobrou nada, velho. Por quê? Porque ele falou, você está precisando adocicar a sua vida. Porque eu estava com a cara muito fechada. Eu fiquei pensando naquilo. Passei o dia no trabalho, esqueci dos meus problemas e fiquei pensando no homem da bala. Falei, cara, o cara está num semáforo. O cara está trabalhando com temperaturas. E eu vou te falar, naquele semáforo onde ele estava, um banheiro para ele encontrar ali vai ter que correr. Porque no meio ali, os ministérios são longe. E eu fiquei pensando na situação dele. E eu falando, cara, esse cara está fenomenicamente muito pior do que eu. Mas espiritualmente ele está muito melhor. Ele tinha tudo para estar reclamando e eu sorrindo. E está ao contrário. Ele está sorrindo e eu que estou reclamando. Aí eu parei, pensei, aquilo mexeu comigo. E eu comecei a lembrar, dentro da Seichonoye, como é que a gente é recebido nos lugares, como é que são os eventos, como é que a gente sai das academias de treinamento espiritual, a alegria que a gente sente. Eu falo, cara, é isso que eu estou precisando começar a fazer. E comecei a treinar, sorrir, e comecei a mudar a minha expressão, receber todo mundo com um sorriso e começar a falar com todo mundo com um sorriso. No início, foi difícil, óbvio, foi difícil, mas eu comecei a tentar. Gente, em uma semana eu já comecei a sentir diferença em algumas coisas, principalmente com meus colegas de trabalho, que eles começaram a falar, nossa, João, está tão melhor você chegando assim de bom humor,
E eu não percebi o mal que eu estava causando aos meus colegas de trabalho com a minha cara fechada. Aquilo mexeu, eu falei, eu vou retribuir. Na época, gente, era muito dinheiro. Eu saquei R$50 e fui atrás daquele homem das balas. E fui atrás dele. Quando eu encontrei, eu virei, parei o carro e desci. Falei assim, ó, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu vim aqui para lhe agradecer. Aí ele falou, mas por quê? Eu tenho 2 dívidas com o senhor. Primeiro das balas que você colocou dentro do carro. Então eu quero lhe pagar. Aí eu dei R$50. Ele olhou, moço, não tem nem troco. Não tem nem como eu te dar troco isso aqui. Eu falei assim, não, mas eu não estou te dando para você me dar troco. Eu estou te dando R$50. Aí, mas por que isso tudo? A bala não chega a isso. A bala devia custar, gente, era 50 centavos, um cordão inteiro de bala. Era muito pouco, acho que não chegava nem isso, acho que era 10 centavos. Sabe naquele tempo que as moedinhas valiam tudo? Você comprava um saco de arroz a 85 centavos, aquelas coisas. Então, assim, era muita coisa. Aí ele falou assim, não, mas é tão pouquinho. Eu falei assim, não, a bala estou em débito que você me deu. O segundo foi o sorriso que você me deu na hora que eu mais precisava. Isso não tem valor. Então eu quero te retribuir pelo sorriso. Ah, mas esse homem ficou feliz, me abraçou. A gente sabe, foi aquele momento muito bonito. A partir daquele dia, todos os dias que eu passava, eu buzinava, e ele virava para mim. Aaah! Era uma festa quando eu passava. Eu buzinava para ele, ele me via, ele parava, ele não vinha nem falar de bala, a gente vinha conversar e sorrindo. E ele me ensinou o quanto que a alegria faz a diferença na vida das pessoas. E eu falei, gente, como isso é gostoso. E eu comecei a trabalhar a alegria como expediente espiritual. Eu não trabalho a alegria como resultado. Ah, se tudo der certo na minha vida, eu vou ser alegre. A alegria faz parte do meu desenvolvimento espiritual. Então eu preciso ter um semblante alegre, porque ele é prática e não resultado. Então, o sorriso e a fisionomia alegre hoje fazem parte do meu caminhar espiritual. Se eu estou com a cara fechada, estou precisando praticar. Então vamos trabalhar, vamos reformular como é que é a cara, como é que está a minha feição, porque isso é prática. Aí, juntamente com as outras palavras, eu vou mudando a vibração e isso gera resultado. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, mude a sua feição que seu destino muda. O que tem a ver, gente? Tudo a ver, tudo a ver. Tem um caso muito interessante lá na Bahia, um engenheiro formado, era o primeiro da classe. Ele saiu, não conseguiu um emprego. Não conseguiu um emprego, ficou desesperado, todos os colegas crescendo, ele mandou o currículo, ele não era chamado em lugar nenhum. E ele começou a ficar desesperado, morando com os pais, formado, e ele assim, meu Deus, sem dinheiro. E ele começou a entrar em depressão, ele começou a ficar muito triste, começou a beber, e assim a vida dele foi começando indo ladeira abaixo. Aí ele foi num seminário da Seichonoye, e no seminário da Seichonoye ele foi conversar com a preletora na época, Ilona Fernandes, né? Ilona, maravilhosa preletora Ilona, e ela chegou e falou assim para ele, olha, o que você vai fazer? Você vai agora começar a sorrir e agradecer. Aí, o que isso vai mudar? Não discute, faz. Sua vida já está tudo errado mesmo, o que pode piorar? Pelo menos isso aí tem a chance de melhorar ele. É verdade, então tá bom, então vou fazer isso daí. O que mais? Receba tudo com gratidão. E ele está lá, e ele começou o dia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E foi, treinando. Daqui a pouco ele foi melhorando, ele conseguiu ter mais capacidade de fazer isso. Nisso, apareceu a proposta de emprego para ele, trabalhar como frentista num posto de gasolina. Aí ele foi conversar com a preletora Ilona. Preletora Ilona, eu sou um engenheiro formado, eu vou trabalhar num posto de gasolina, recebe com gratidão. Se isso te apareceu agora, recebe, vai ser importante para o seu desenvolvimento espiritual. Ele, tá bom. Aí ele aceitou com gratidão. Foi trabalhar lá no posto, sabe, se vestiu, e ele começou no posto a fazer como prática do trabalho dele a gratidão e o sorriso. Todo cliente que chegava, ele começava a sorrir para o cliente. Bom dia, boa tarde, e começou a ser simpático. E ele começou a sentir mais alegria, porque o trabalho dele, as pessoas voltavam e eram muito simpáticas com ele. E ele começou a sentir alegria e estava lá abastecendo o carro. Um dia, ele parou, a pessoa estava lá mexendo as coisas, só passou a chave assim para ele e falou assim, bota R$40 mexendo. Aí ele, bom dia. Aí a pessoa, bom dia.
Mas ele foi tão alegre que chamou a atenção da pessoa, a pessoa virou para ele, quando viu, a pessoa desceu do carro, ele estava lá enchendo a gasolina, a pessoa virou e falou assim, fulano. Aí ele tomou um susto, ele, quem é? Era o colega de faculdade dele. Ele falou assim, eu estou te procurando há muito tempo. Cara, eu saí da faculdade, abri uma empresa e eu estou precisando de bons engenheiros. E eu estava à tua procura, mas você mudou de telefone, não consegui te encontrar, não sabia o que fazer. O que você está fazendo no posto? Aí ele, te esperando. Te encontrar. Foi contratado e virou engenheiro e a vida prosperou. Aí você fala, deu sorte. Deu sorte? Se ele não tivesse com a vibração alegre naquele momento, ele não teria chamado a atenção do amigo. O que chamou a atenção do amigo foi o quê? A alegria. Então ele manifestou a boa oportunidade. Ah, pretor, isso é história, não acontece não. Comigo. Passei no concurso do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público da União e do Tribunal de Justiça no nível médio. Aí o Tribunal de Justiça me mandou. Eu já queria sair do Supremo e eu queria ir para o Tribunal de Justiça, porque no Tribunal de Justiça eu ia trabalhar com a primeira instância, que era o que eu queria aprender no meu sonho de virar juiz. Fui trabalhar. Aí o que acontece? Ia ter uma grande chamada de servidores no mês de novembro de 2001. Aí ia ter essa grande chamada e eu já estava todo pronto, já estava todo comemorando, cancelaram a chamada. Falei, não, tudo bem, vai ser para o ano que vem, deve ter tido algum problema, tudo mais. No finalzinho do ano, lá para o dia 19 de dezembro, eu recebo a cartinha, os 10 primeiros vão ser chamados, daquela turma, né? Eu não fui o 11º do concurso, era daquela leva de servidores que iam tomar posse, eu estava entre os 10 primeiros. Aí eles chamaram, falaram assim, ó, os 10 primeiros vão tomar posse. Beleza, eu morava na QL 15 do Lago Norte. Para quem conhece Brasília, você passa da Asa Norte, entra na botinha do Lago Norte e vai até o Clube do Congresso, gente. Mais um pouco você cai dentro do lago. Então é lá no final do Lago Norte. É a última esperança de morar no lago, gente. Eu morava lá, na última quadra mesmo. Então na QL 15, do outro lado era o Clube do Congresso. Então o que acontece? Morava lá. Aí eu pensei, bom, o Tribunal de Justiça tem fórum em quase todas as cidades. Eu gostaria de trabalhar no Plano, que é o mais próximo de casa. Aonde eu fui lotado? No Gama. Da porta de casa até a porta do fórum, 54 quilômetros. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Colega minha foi lotada em Braslândia e eu no Gama. Primeira pergunta que me fizeram quando eu falei que eu tinha sido lotado no Gama. Você tem algum inimigo dentro do tribunal? Eu falei, ó, se tem, eu não conheço. Porque todo mundo ficou chocado com essa designação. Porque me pegaram o mais distante. Tinha gente que morava em Taguatinga, tinha gente que morava em cidades mais próximas do Gama, mas eles pegaram o que morava no lago. Aí eu saía de casa, era igualzinho Indiana Jones, com aquele pontinho vermelho cruzando o mapa. Era longe demais. Comprei um carro, falei, vou comprar um carro para poder ir para lá. No primeiro mês eu tive que largar o carro, eu não conseguia pagar a prestação, o seguro e a gasolina. O salário não dava, vou ter que ir de ônibus. Aí eu descobri as linhas de ônibus que passavam Lago Norte e Gama e comecei a ir de ônibus. Aí eu ia 2 horas mais cedo e chegava sempre 2 horas mais tarde. Aí o que interessante, quando perguntaram para mim se eu ia pedir para mudar, eu parei para pensar, uma colega minha falou assim, mas antes de pedir para mudar, deixa eu conhecer o local, né? Falei, verdade, deixa eu conhecer o Fórum do Gama. Fui lá no Gama, conhecer o Fórum. Aí eu vi que o lugar era muito legal, as pessoas eram maravilhosas. E eu comecei a trabalhar lá e me apaixonei pelo local. Falei, não, gente, aqui é muito legal. E naquela época eu já estava começando a praticar bem a Seitonei, já no início mesmo dessa caminhada. Já tinha começado a engrenagem no Supremo e comecei a praticar. E aí eu falei, receber sempre tudo com muita gratidão. Então eu comecei a pegar as 2 horas de ônibus na ida para estudar e dormir. Eu estudava 1 hora, dormia 1 hora, estudava 1 hora e assim eu ia. Tanto que uma vez meu pai perguntou, filho, o ônibus passa pela rodoviária? Pai, não sei, nessa hora eu estou dormindo. Saí ali do Lago Norte, eu dormia, só acordava quando eu já estava no Parkway. Então o que acontece? Eu fui aproveitando aquele momento para estudar e para descansar também. Eu ia dormindo dentro do ônibus. E na volta eu ia aproveitando para estudar e dormindo também. Aí o que acontece? Eu fui aproveitando isso. E lá no Gama, primeira coisa que eu utilizei foi
alegria, receber sempre tudo com muita gratidão. Agradecia e trabalhava com muita alegria. Então, eu criava ao meu redor um ambiente agradabilíssimo. Pois bem, passaram-se 10 meses, eu fui chamado no Ministério Público da União, no ramo do Ministério Público do Trabalho. E eu fui lotado na 714 Norte. Eu falei, vou para 714 para ficar mais perto, para eu ter mais tempo de estudar. Beleza, me despedi da equipe. Na época que eu fui para o Ministério Público do Trabalho, já estava chegando na minha época que eu ia casar. E eu precisava ocupar um cargo que desse uma função comissionada para aumentar o meu salário. E eu tentava, gente, não conseguia nada. As coisas não estavam andando e eu recebendo tudo com muita gratidão. Aí teve um juiz que abriu uma seleção e eu me candidatei. E falei assim, vamos lá. A promotora que trabalhava com ele, amiguíssima minha, foi lá, fez meu filme, só faltou falar que eu voava para o juiz. Falou assim, esse é o melhor servidor da galáxia, velho. Eu falei, para de falar isso que ele vai cobrar. Eu não vou ter isso tudo, né? Mas ela fez meu filme. O juiz olhou para mim e não gostou de mim. Fiz meditação Shinsokan, fiz oração, estava lá sorrindo. Ele olhou para minha cara, não gostei de você. Aí a gente fica assim, poxa, né? Poxa, eu estou rezando, era a grande chance que eu tinha. Abriu exatamente aquilo que eu esperava, aquilo que eu queria. Falei, pô, não deu certo, né? Mas tudo bem, receber tudo sempre com sentimento de gratidão. É prática, gente, é prática. É simples falar, vivenciar necessita de treino. Então, às vezes, as adversidades acontecem para que a gente possa treinar. Gente, se nada dá errado, como é que você vai sentir gratidão quando der certo? Você não sente. Pessoas que são muito inteligentes, tendem a ficar acomodadas. Elas não se dedicam no estudo porque elas acham que tudo é muito fácil. Quando a coisa rocha, ela cai do cavalo. Aquele que sabe que é tudo muito difícil e se esforça, ele acaba manifestando a força dele. Então, se tudo der certo na nossa vida, aonde que a gente vai treinar? Eu falo isso direto, gente. Se não tiver ninguém para a gente sentir ódio, como é que a gente perdoa? Quer dizer que você tem que odiar todo mundo, não. Mas é só para te explicar que às vezes as pessoas acham que não vou sentir, não vou ter problema nenhum. Os problemas fazem parte do seu desenvolvimento, amadurecimento e possibilitam um excelente laboratório para você praticar. Aí eu comecei a agradecer. 10 meses depois, em que o juiz não me quis, que eu fiquei super chateado, falei, puxa, tomei um fora, né? Não me quis, não apareceu nada no tribunal, mas eu estava fazendo exercício da gratidão. O que aconteceu? Eu até esqueci de falar, eu já tinha voltado para o tribunal, né, como analista, né, então eu saí do Ministério Público, voltei para o tribunal como analista e estava procurando essa função, né. Aí o que acontece? Aí, no tribunal, nada aparecia, eu estava num trabalho bem complexo, bem difícil, crescendo bastante. Aquela equipe que eu trabalhei no Gama mudou de local e eles vieram trabalhar no Guará. E quando eles vieram trabalhar no Guará, um dos servidores ficou no Gama. E diga-se de passagem, está lá até hoje. Ele ficou no Gama, abriu a vaga. Quem eles lembraram de chamar? Eu. Por quê? E esse foi o ponto mais interessante. Eu achando que era por causa da competência do trabalho, não. Eles falaram, nós lembramos de vocês por duas características. A capacidade de conciliar e a alegria que você chegava no dia a dia. Você era a única pessoa que tinha motivo para reclamar, porque você era o único que demorava 2 horas para chegar no trabalho. Você era o único que chegava sorrindo e saía sorrindo. Então nós queremos pessoas alegres para trabalhar com a gente. Ou seja, a minha expressão mudou a minha manifestação. Ganhei um cargo de chefia, não era uma chefia máxima, mas era um dos cargos de chefia, que me possibilitou juntar dinheiro e casar. Então, olha que coisa interessante, como é que tudo vai manifestando. Por isso que a gente vai aprendendo. E tudo isso, gente, a gente vai treinando. É fácil sempre pensar positivo? Não. É fácil sempre pensar? Não. É fácil sempre falar? Não. É fácil sempre escrever, estar pensando, ler coisas positivas? Não. É sempre fácil expressar? Não. Mas a gente vai treinando. Olha que coisa legal. Já para encerrar, que o meu tempo aqui já terminou, olha para o colega do seu lado.
Fecha a cara para ele. Fecha a cara para ele. Fecha a cara. A gente nem consegue, gente. A gente da Setiorê não consegue. Agora faz o seguinte, olha para o seu colega do lado e dá um sorriso. Qual que te deu o melhor resultado? A cara alegre. Por que que isso funciona, gente? Porque a vibração de alegria é uma vibração leve. Por isso que quando você é bem recebido nos lugares com um sorriso, você sente acolhimento. Acolhimento. Isso é o primeiro passo para a harmonia. Como é que você deve receber os seus familiares, gente? Com a cara fechada ou com semblante alegre? Semblante alegre. Porque no dia que você for recebido com semblante alegre, você vai ver como isso faz bem no seu coração. E você vai começando a treinar, gente, e você vai vendo o quanto que uma fisionomia alegre, ela é capaz de transformar o seu destino. O seu destino. Só para finalizar, o casal estava brigando, foi pegar a orientação pessoal com o preletor, e o preletor falou assim, ó, a partir de hoje, vocês antes de se cumprimentarem, ou antes de falarem qualquer assunto, vocês vão sorrir. Mas como assim? Não importa o assunto, vocês vão sorrir. Aí ele chegava assim, bravo para a mulher, quero falar com você, peraí. Aí a mulher ria. Aí quando ela ria, ele começava também a ter vontade de rir. Eles começaram a se desarmar. A comunicação entre eles começou a ficar muito mais fácil. Um mês depois, eles estavam voltando a viver a alegria do casal, porque eles, toda vez que eles tinham que conversar, não importava o assunto. Amor, acabou a água. Aí ele, amor, acabou a água. Aí ela ria, eu vou pegar. Aí eles começavam a sorrir, gente. Aí isso começou a ficar automático. Resultado, em 6 meses, o casal voltou a viver lua de mel. O casal voltou a viver alegre, porque se estabeleceu uma palavra, uma vibração de amor. Por meio do quê? Da expressão na hora de manifestar. Então voltou a manifestar Deus, porque a vibração voltou a ser correta. Gente, se Deus está com a gente, se Deus protege a gente, se Deus está dentro da gente, não perca a oportunidade. Sorria, sorria, expressão alegre, expressão de esperança, expressão de, sabe, luz nos seus olhos, brilho nos seus olhos, para que a gente possa superar a situação e você volte a manifestar a Deus. O que houve com o juiz que não quis você? Ah, bem lembrado, Marcelo. O Marcelo me lembrou, então só para encerrar, o que aconteceu com o juiz que não me quis? Não é porque ele não me quis não, gente. É porque o que aconteceu? 11 meses depois ele foi pego num escândalo de corrupção no tribunal, ele foi aposentado, toda a equipe dele entrou em investigação junto à polícia e isso prejudica e muito aqueles que querem fazer concurso de juiz. Então, ou seja, isso não aconteceu com ele porque ele não me quis, é porque como eu não estava naquela vibração, eu fui afastado da situação. Nem todo mundo que te diz não é para o teu mal. Muitas vezes, gente, é um pé na bunda que joga a gente para frente. É um não que faz você crescer e manifestar a sua capacidade. É por isso que a gente tem que ter fisionomia alegre. Nós somos fruto das nossas derrotas. E as nossas vitórias são aquilo que a gente pegou e soube trabalhar positivamente. Ok, gente? Obrigado, Marcelo. Então, gente, vamos para a nossa meditação. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos podem sentar e assumir a posição de oração, sentando na ponta da cadeira, coluna ereta, braços formando um triângulo equilátero com as mãos justapostas em frente ao rosto, semblante alegre, gente. Não precisa fazer meditação Shinsokan fazendo força, não. Deus! Mundo da imagem verdadeira é mundo de contemplação, gente, é mundo suave. É mundo que você só curte, você só está lá vendo com os olhos mentais Deus e toda a sua criação perfeita e você fazendo parte disso. Então é só na alegria, semblante leve, sorrindo, gente. Meditação Shinsokan é alegria. Olhos fechados, nós vamos agora enxergar com os olhos mentais essa perfeição de Deus, para que a nossa vibração possa ser exatamente como ela é na nossa imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito.
Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vamos visualizar os 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, fluindo para o nosso interior. Somos vida de Deus, estamos na vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O meu semblante alegre é a manifestação da alegria e do amor de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da vontade e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. Para eu passar o nosso dever de casa, gente. O nosso dever de casa aqui é fundamental, que nos ajuda a praticar um pouco da Seichonoye em casa todos os dias. É muito importante, é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, fazer a nossa meditação, Shinsokan, todos os dias. Por que todos os dias? Para que a gente possa estar sempre nessa vibração, elevando os nossos pensamentos, elevando o nosso poder da palavra, isso é fundamental. Segundo, nós vamos fazer o seguinte, gente, vamos experimentar ler todos os dias alguma coisa da Seichonoye, para a gente começar a pegar, a utilizar o poder da escrita ao nosso favor. Então, ler todos os dias, uma mensagem da Seichonoye. Uma mensagem da Seichonoye. Gente, Facebook, Instagram, nós temos o Instagram da Meditação Shinsokan, tem o Facebook da Seichonoye, você pode entrar até na página mesmo do Facebook particular, que tem um monte de gente que está divulgando. A minha página, que é Professor João Ricardo, lá também eu divulgo todos os dias a mensagem da Seichonoye. Então, o que não falta é local da Seichonoye. Você pode entrar no site www.sni.org.br, lá tem mensagem, livros da Seichonoye, qualquer coisa que tenha escritos da Seichonoye, leia, porque são palavras direcionadas ao positivismo. E terceiro, você vai sorrir todos os dias para os seus familiares e amigos. Você vai sorrir todos os dias, para eles falarem assim, ué, o que aconteceu com você? Aí você fala assim, eu estou exatamente treinando. Sorria todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ah, acordei com a cara fechada. Então, na próxima vez que encontrar, sorria 2 vezes. Então, sorria, sorria. Gente, isso aqui é prática. É prática. É interessante que a prática religiosa ela é sempre voltada para a ideia de que é séria, que a prática ela tem que ser sisuda. Gente, isso aqui é prática espiritual. Sorrir para os familiares é prática espiritual. As pessoas mais próximas de você que precisam do seu amor são os seus familiares. Sorria para eles. Ok, gente? Cumprimentar as pessoas com um sorriso. Cumprimentar com um sorriso. Excelente. Então, esse aqui é o nosso dever de casa para essa semana. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui na Regional DF Brasília. A você de casa, meu muito obrigado. Uma semana maravilhosa. E não se esqueça, o seu semblante é um presente para a humanidade. Muito obrigado, muito obrigado.